Eu sempre falo para vocês que gostar de alienígenas, gostar de mistérios dos alienígenas é legal, é divertido, é entretenimento, mas é preciso tomar muito cuidado para que esse gosto simples, simpático e feliz não se torne uma obsessão. Vocês se lembram do caso que eu contei para vocês aqui nesse vídeo sobre a cientologia? A cientologia é um exemplo perfeito de como um simples gosto por mistérios dos alienígenas pode se tornar em uma obsessão bizarra e, por consequência, maléfico para as pessoas que perseguem essa seita. Mas você ainda não ouviu nada, você não viu nada, você achava que a cientologia era perigosa? Se você achava que a cientologia era perigosa, é porque você não conhece o culto de Antrovis. E sabe o que é pior? O culto de Antrovis é aqui da Polônia. Então, se eles vierem atrás de mim ou se eu sumir, vocês já sabem o motivo do meu sumiço. No final da década de 1980, uma seita estava misteriosamente e secretamente crescendo na cidade de Wrocław, que em português é Breslávia. Uma cidade muito importante aqui da Polônia que fica a noroeste da Polônia. Panfletos e folhetos circulavam nas universidades e nas praças do centro da cidade. Políticos e acadêmicos se reuniram para ouvir o líder dessa seita falar. Algo que começou como um movimento da nova era, capacitando indivíduos por meio de ensino de meditação e de visualização. Mais tarde, essa seita incorporou elementos da ufologia, do messianismo e se transformou em uma seita que adorava raças alienígenas estranhas. Eles exigiam que os seus membros se isolassem dos amigos e da família, que entregassem suas riquezas e propriedades e, por último, que fizessem sacrifícios de sangue e de carne para se incorporarem a essa seita. A seita ficou conhecida como culto de Antrovis e, tragicamente, mais tarde ela seria conectada a vários desaparecimentos e mortes no início dos anos 90. Embora essa seita tenha se desfeito no ano de 1994, alguns afirmam que essa seita está ativa até os dias de hoje. É por isso que eu falei, se eu sumir já sabe, né? Vai cobrar lá os antrovinos. Mielnik e seus seguidores acreditavam que duas raças alienígenas chegaram à Terra há 8 bilhões de anos atrás. Uma raça alienígena, os eslavos, veio do planeta Atlanta e eles acreditavam que esse povo era o povo escolhido e os guardiões da lei universal. Eles pousaram na montanha de Sliza, que fica a oeste de Wrocław. Eles acreditavam que esse local era uma reserva de energia planetária. E de repente, uma segunda raça alienígena, os hebreus, chegaram aqui na Terra também, vindos diretamente do planeta Hybra, pousando a mais de 200 milhas a leste na área da Mazóvia. A área da Mazóvia é onde fica a capital da Polônia, onde fica Varsóvia. Esses seres, os hebreus, eles acreditavam que eles eram os guardiões do livre-arbítrio. Todos os seres humanos que existem, de acordo com as crenças dessa seita, são provenientes do cruzamento dessa primeira raça com essa segunda raça. São híbridos das duas raças de extraterrestres. A história vai ficando cada vez mais bizarra e desenvolvendo até uma conotação antissemita. Por quê? Porque esses alienígenas, esses seres, eles começaram a guerrear e enganar uns aos outros. E também a história deles lá, né, toda a mitologia dessa seita, inclui uma versão alternativa
a versão que existe de Jesus Cristo. Essa versão diz que Jesus Cristo não foi crucificado, mas sim que ele se tornou piloto de uma espaçonave em preparação para a salvação do destino daqueles que tinham profetizado sua morte. Tá bom pra você ou você quer mais? Que isso aqui vai chegar num nível assim que você vai falar, não, Carol não tá falando isso. Isso não deve existir de verdade. Eu vou te falar, existe sim. Os seguidores dessa seita, eles acreditavam que eles estavam aqui na Terra sendo ensinados a testemunhar o ato final da história humana na Terra. Eles acreditavam que o mundo logo se desmaterializaria em um grande cataclisma que ocorreria em 1999, quando o planeta começasse a passar do estado material para o estado imaterial. O que seria isso mesmo? É bom não tirar sarro, né? Vai que eles assistem meu vídeo. Como todas as seitas presentes no planeta Terra, essa seita aqui também, ela pregava um evento apocalíptico iminente, ou seja, ou você entra para a seita e se salva, ou, já sabe, né, vai ser levado pelos ET. Eu tô aqui gravando, tem um ET ali na frente que ele tá me olhando assim. Coitado do virginiano, nem ele tá acreditando nessa história. E para tal, eles ameaçavam as pessoas com essas visões catastróficas de um futuro apocalíptico, dizendo que se elas não entrassem para essa seita, elas sofreriam com guerras, com fome, com doenças que assolariam o planeta Terra antes que o planeta Terra deixasse de existir. Que essas pessoas sofreriam tormentas psicológicas à medida que o dia do juízo final se aproximasse. E, gente, olha que curioso. Parece um monte de religião que não são consideradas seitas maléficas por aí, não parece? É o mesmo preceitozinho assim. Interessante. Apenas um estudo sociológico, claro. Não estou querendo, assim, insinuar nada. Continuando, os devotos dessa seita acreditavam que apenas 144 mil pessoas do planeta inteiro seriam salvas. E esse número não é um número aleatório, tá, gente? Ele é um número que provém do livro Apocalipse da Bíblia, que afirma que 12 mil seguidores de 12 tribos seriam salvos antes do fim dos tempos, totalizando os 144 mil resgatados. Para os antrovis, esses poucos escolhidos seriam extraídos do planeta Terra através de discos voadores. Seria uma espécie de uma abdução mesmo, que aconteceria, porém não seria uma abdução, seria uma salvação. Então, antes que o mundo inteiro fosse subjugado pelo caos, o alienígena messiânico Antrovis, que é o nome do alienígena que dava um nome para a seita, resgataria os fiéis do planeta e os levaria para um novo planeta, o planeta Mirinda, onde eles seriam rejuvenescidos. É muito curioso porque hoje em dia Mirinda é um refrigerante aqui na Polônia. Então, não sei se deu errado ou se deu certo, mas parece que eles viraram soda. Essa seita também usava muito do medo para com seus seguidores, para impedir os seus seguidores de deixarem a seita, bem como toda e qualquer outra seita, para não dizer religião por aí. Os seguidores de Antrovis acreditavam que uma espécie alienígena, os Greys, os observava e procurava apenas uma oportunidade para sequestrá-los. Eles foram informados de que as espaçonaves desses Greys eram alimentadas pela energia e pelos órgãos humanos. Esses Greys, eles perseguiam a humanidade, mirando especialmente nas pessoas escolhidas para roubar seus órgãos. E essa ameaça onipresente era pregada por meio de palestras e cursos e era programada por meio de sugestão hipnótica e tinha consequências catastróficas, porque as pessoas estavam ficando literalmente psicóticas. A seita de Antrovis expandiu seu número de seguidores e todas essas palestras aconteciam no cinema Otso, que existe até hoje lá em Wrocław. As palestras eram todas gratuitas, alhamdulillah, e elas duravam entre 2
a 4 horas. Elas eram anunciadas como sendo um método para iluminar a mente das pessoas, para que essas pessoas se tornassem calmas, positivas e empoderadas. E também eles ensinavam técnicas de meditação e uma mensagem de união universal tinha um apelo nessas técnicas. Essas palestras eram todas anunciadas por meio de panfletos nas universidades da cidade. Elas encaminhavam os ouvintes para o escritório de consulta e tratamento, onde esses cursos eram oferecidos, incluindo uma estimulação energética semanal, uma prática de respiração e coisas assim muito bizarras que eu não posso mencionar aqui, porque senão o YouTube tira o meu vídeo e o meu canal do ar. Vocês entendem, né? Tudo bom. Esses cursos, essas palestras, elas se tornaram um meio para a iniciação da pessoa que estava querendo participar dessa seita. E essa iniciação tinha 3 etapas: o curso do 1º grau, o curso do 2º grau e o curso do 3º grau. E ao chegar no curso do 3º grau, a pessoa já estava louquinha, pulando de varandas. Por mais que muito se saiba sobre essa seita, não existem informações de quais eram os conteúdos desses cursos. Só o que se sabia é o que acontecia depois que a pessoa fazia o curso. Esses cursos eram ministrados pelo próprio criador da seita e também por seus comandantes. Eles utilizavam instrumentos de radiestesia para medir os campos vibracionais dos seus alunos. Essa técnica educacional dava poder aos líderes em cima dos seguidores. Por quê? Porque os professores, eles serviam como guardiões da próxima etapa da iniciação. Então, se a pessoa não passasse lá pelos testes deles, eles ficavam para sempre fazendo esse curso aí na primeira etapa, com a promessa de que eles seriam um dia promovidos para outras etapas. É bem parecido com a ideia lá da cientologia, né? Eu nem preciso aqui mencionar também o que rolava por trás dessas escolhas, tipo, de quem vai para a próxima fase e quem não vai, né? É alguma coisa assim que começa com C e termina com Kisual. O que era completamente contraditório a tudo que se pregava dentro dessa seita, porque os participantes pregavam abstinência, mas isso não se aplicava aos professores e ao criador da seita. Para piorar a situação, eles afirmavam que todo e qualquer ser humano nascido depois de 1983 era um androide, e a reprodução desses seres humanos deveria ser evitada. Olha, não deu muito certo, porque aqui na Polônia cada família tem pelo menos 5 filhos. Então tá cheio de androide por aí. Eles incentivavam as mulheres a interromper as gestações, dizendo que elas estavam carregando em suas barrigas um androide impuro. Essas ideias começaram a ser divulgadas não apenas em cursos e palestras, mas esses cursos e palestras estavam sendo gravados em fitas e essas fitas estavam sendo vendidas pela Europa inteira. Até o ano de 2002 era possível encontrar nas livrarias aqui da Polônia os livros e as fitas dessa seita sendo vendidos, apenas a título de curiosidade. Dizia ficção científica na capa. Só que uma outra seita, muito mais poderosa do que a seita de Antrovis, já estava de olho nessas ideias aí. Essa seita começa com Vá e termina com Ticano. O próprio. A autoridade. A gente sabe muito bem o que acontece quando você começa a mexer com o Vaticano, né? O bagulho fica louco. Com todo esse trabalho aí que essa seita tinha para angariar novos seguidores, eles tinham apenas 42 devotos fiéis. Mas apesar de serem pouquíssimas pessoas participantes dessa seita, eles conseguiram algo que foi completamente inimaginável. Eles se infiltraram em diversos cargos políticos aqui na Polônia. Existe uma mulher que era uma das principais palestrantes
integrantes dessa seita chamada Bárbara Labuda. Essa mulher se infiltrou tanto na política que ela virou ministra da República, né, trabalhando diretamente para o presidente polonês no ano 2000. E até o presente momento, essa mulher continua trabalhando, ela continua trabalhando como servidora pública. Ela admitiu ter participado dessas reuniões e tudo, mesmo assim ganhou o seu cargo político e disse que ela não via mal nenhum nessa história. Ela achava a participação dos alienígenas nessa história toda uma participação muito ingênua. Outro cara chamado Bogdan Komayor, que também participava da seita, fundou um pequeno movimento religioso conhecido como Niebo, que traduzindo para português seria céu, em 1990. Ele recrutou 15 seguidores para viverem em uma comunidade bizarra em Lublin, que é outra cidade da Polônia. Ele exigia total submissão de seus seguidores, ditando seus casamentos, suas dietas e muitas outras coisas. Eles se isolavam do mundo e contavam suas habilidades de cura como sendo uma fonte de renda. Só que aí teve umas treta dentro desse grupo e essa pseudo-seita aí se desintegrou. Hoje em dia, a seita existe na Deep Web como sendo Grife 144 e eles têm até uma rede de televisão privada. Sabe, tipo no Brasil, que a gente tem a Rede Vida, que é da Igreja Católica? Pois é, eles têm uma rede de televisão. Ou seja, eles continuam difundindo essas ideias. Essa seita de Antrovis, ela serve como um exemplo perfeito para nós de que como uma narrativa fundamentada em crenças em alienígenas pode alienar pessoas. A disseminação das ideias radicais promovidas por essa seita são extremamente inaceitáveis, mas ao mesmo tempo, sob um ponto de vista dos estudos sociológicos, é muito interessante da gente analisar como os seres humanos estão perdidos, procurando se encaixar, procurando se encontrar dentro de seitas bizarras com conceitos bizarros no intuito de pertencer a alguma coisa, sabe? De se sentir parte de alguma coisa. As pessoas estão desde sempre se sentindo tão sozinhas, tão abandonadas, que elas precisam pertencer para se sentirem melhor. Ao mesmo tempo que tudo isso foi muito abominado aqui pela cultura polonesa, eles continuam existindo nos submundos da internet, na Deep Web, fazendo sabe-se lá o quê, né? Melhor nem pensar, melhor nem chamar, que vai que atrai. Então, meus queridos, tomem muito cuidado, mas muito cuidado com obsessões, tá? Sigam o caminho do meio, um caminho taoísta, um caminho Jedi. Eu vou ficando por aqui com mais um vídeo, eu espero de verdade que você tenha gostado e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Bye!